Mas o nosso papo agora é com o Vinícius Renner Galvani, ele que é o coordenador do Departamento de Trânsito de Lajeado. E claro que o trânsito sempre rende muitas pautas, mas a nossa principal pauta é a abordagem sobre o radar móvel. Foi feito um teste há 15 dias, no dia 16 de maio, na Avenida Benjamin Constant, no bairro Moinhos da Água, e também no bairro Bom Pastor, no sentido ao bairro Conventos. E chamou a atenção. Lá, as placas indicam que a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. E daqueles veículos que foram fiscalizados, a velocidade mais baixa registrada foi de 74 km por hora, ou seja, praticamente 50% acima do que é o permitido. E a gente vai saber do Renner agora, e lembrando também que tivemos ali um veículo que passou 99 km por hora e foram 80 veículos trafegando acima da velocidade permitida naquele período em que foi feito essa abordagem. Se vai ser aplicado, se não vai ser aplicado, se está em discussão, se outros testes já foram ou serão realizados, porque é um tema que sempre causa bastante discussão, bastante polêmica. Obrigado por ter vindo aqui à Rádio Independente. Renner, muito boa tarde. Boa tarde, né? Ricardo, Gabriel. Boa tarde. Aos ouvintes. É um assunto polêmico, né? Certo? Mas eu tenho que defender a questão técnica, né? E aqui, antes disso, a vida, certo? O que a gente a gente já sabe, tá? E eu acho que, como comentávamos aqui antes, todos os ouvintes sabem que há excesso de velocidade em muitas vias em Lajeado, certo? Existem acidentes que são causados por essa condição, ok? Então, em cima disso, eu recebo muita reclamação, tá, como coordenador, sobre excesso de velocidade em inúmeras vias de Lajeado, inclusive da própria Câmara de Vereadores, ok? Então, eu não tenho mais como falar sobre essa questão de velocidade que não seja, vamos dizer assim, ó, nós temos duas condições para serem empregadas. O quebra-molas, né, certo? O redutor de velocidade físico, ou o controle eletrônico de velocidade, ok? O quebra-molas atinge todos. O controle eletrônico de velocidade ele atinge só o infrator. E é aquilo que eu comentava, né? Então, como ontem nós tivemos uma demanda para aumentar o número de quebra-molas na Amazonas. Maravilha. Aguarda um caminhão de bombeiros, 1 minuto a mais. Pergunta para qualquer bombeiro, eu não sou. Ele sabe que isso aí colocou perda total, seja lá numa casa, num comércio, vidas que se deixam de ser salvas, seja na ambulância. Nós já tivemos relatos de alguém que estava numa ambulância que pegou quebra-molas, tinha sofrido uma fratura num acidente. O pior foi estar na ambulância que foi pulando. Então nós temos que ver isso. É o policial que tu chama para chegar o mais rápido possível na tua residência e ele demora porque tem quebra-molas. Nós tivemos capotamentos de caminhões de bombeiro por causa desse tipo de um quebra-molas que seja, certo? Então, não temos mais condições. E outra, nós precisamos disciplinar o trânsito, certo? Nós temos que evitar. E outra coisa, o que começou a ser agora também comumente aliado a uma falta de atenção? Nós começamos a ter atropelamentos em Lajeado. Era uma coisa era mais raro. Ela começou a ser mais frequente. Nós estamos tendo acidentes com motociclistas, principalmente motofretista. Fretista, o que está acontecendo? Excesso de velocidade. Ok? Então nós estamos tentando agir, não é com fundo arrecadatório, mas sim na preservação da vida. Agora, tu fala em radar, parece que se une todo mundo, o infrator e todos os demais. Eles se abraçam juntos, certo? Contra uma condição que ele vai pegar lá 0,1% dos usuários de veículos de uma cidade ou de determinada localidade, ok? E o controle do radar fixo, ou começar no móvel, seria nas vias, por exemplo, hoje nós temos uma maior taxa de acidentalidade. Então, nós tivemos já mortes na Avenida dos IPs, tivemos mortes na Benjamin, ok? Tivemos mortes na Pasqualine, ok? Como é que nós estamos fazendo? O controle só do homem não dá. Hoje a cidade cresceu de uma forma que nós não temos mais agentes para cobrir todos os pontos. Então, todos os dias nós recebemos demandas que são novas para nós. E condições que a gente já não tem mais como alcançar, que não seja através, né, de um meio eletrônico, que alguma coisa possa nos ajudar, certo? Diminuir a velocidade. A gente quer, assim, diminuir os acidentes. Como é que nós sabemos disso? Um exemplo é aquele controle do semáforo do McDonald's na entrada da cidade. Nós não tivemos mais acidentes. E nós tínhamos inúmeros acidentes ali com uma taxa
que estava ficando gradativamente, tornando-se ele mais evoluído, no sentido de que ele estava se tornando mais gravoso, ok? Era uma colisãozinha, depois uma colisão mais forte, depois uma lesão menor. Aí nós não poderíamos aguardar uma lesão corporal grave ou até mesmo uma morte. Houve uma intervenção, né? Tivemos autuação no início, tivemos, mas depois nós tivemos o que também? Uma outra situação de que realmente não tivemos mais infrações e não tivemos acidente. O que aconteceu quando a gente deixa de lado e vai para um outro ponto que é de risco? As pessoas deixam de respeitar novamente e nós tivemos que começar a atuar na McDonald's de novo, certo? Porque parece que as pessoas elas precisam receber, né, em casa a cartinha informando que ele passou um semáforo fechado. E ali, principalmente, passar o semáforo fechado, um exemplo só, né, é o risco que tu vai envolver ou um atropelamento ou mesmo uma colisão com outra, uma motocicleta, um caminhão, seja lá o que for. Tá? E sem falar o excesso de velocidade, quando, principalmente, né, à noite veículos e os motofretistas que passam ali durante o dia. Renner, na questão do radar móvel, foi feito esse teste? Vocês talvez apenas confirmaram aquilo que já se imaginava desses veículos acima da velocidade permitida da via? E qual é que é o próximo passo? Pretendem implantar? Se sim, como será essa implantação? Será pessoas do próprio Departamento de Trânsito? Serão vias específicas, horários específicos? O que vocês planejam? Tá, vamos lá. Sim, nós confirmamos aquilo que nós imaginávamos, tá? Daqueles 80 veículos, 100% estavam acima da velocidade da via, considerando 60 km por hora. Eu não considerei 50, porque naturalmente a via vai ser alterada sua velocidade. Isso é um ponto importante. Haverá aumento da velocidade máxima permitida. Isso, que permite fluidez e segurança, certo? Ok? Então, é o que eu estou dizendo, as pessoas ganham, os usuários ganham com isso. Então, nós ganhamos fluidez, ganhamos segurança na via, no deslocamento, ok? Então, isso é tranquilo. Quem é que vai operar? O Departamento de Trânsito, através de seus agentes que serão qualificados para isso. Okay? Isso dentro do radar móvel. Vão passar ainda por um treinamento. Certo. Eu também defendo a questão do controle eletrônico de velocidade em alguns pontos. Fixo. Fixo porque daí tu nos pontos que são de risco mesmo, né? Então, que tu não tem como manter um agente ali 24 horas com um radar. Certo? Alguns pontos, sim. É só para disciplinar a velocidade. Eu vejo alguns comentários, se me colocar 60 no radar, vai aumentar o congestionamento. Não vai. Não vai, porque vamos conseguir regular a velocidade, certo? Então, não vai. Nós precisamos ter fluidez. Essa é a verdade. Seriam quantas ruas? Já tem discriminado isso? Onde haveria fiscalização com radar móvel? O que eu vou te dizer assim, olha, 4 vias que são principais para nós, né? Que seria Amazonas, Pasqualini, Avenida dos Ipês e Benjamin, certo? E outras que são locais que também têm excesso de velocidade, ok? Mas claro que a gente precisa disciplinar no primeiro momento, né? Nessas vias em que elas têm uma quantidade maior de acidentes. Mas acho que se os ouvintes quiserem contribuir aí conosco, indicando, né, o que eles verificam, né? Vivem no dia a dia, também será importante. Falando em ouvintes, já deixa eu colocar alguns aqui na conversa, que já mandam mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. O Igor diz que quebra-molas é retrocesso. O Vlad Martinez, ele pergunta, a Prefeitura de Lajeado informará com antecedência dia, local e horário que os radares estarão fiscalizando? Pergunto, pois em grandes cidades, com muito mais carros e trânsito muito pior que Lajeado, a população é informada com antecedência, inclusive na própria página da Prefeitura da internet. Ele manda aqui um print lá da Prefeitura de Novo Hamburgo, e pelo que eu estou identificando aqui, a cada dia vai mudando, então a pessoa também teria que entrar no site lá. E eu acrescento aqui na pergunta do Vlad, Renner, se além disso, se é que vai acontecer, né, a informação no site, se também haverá uma placa. Eu me lembro que em outras épocas aqui em Lajeado, na época do Euclides Rodrigues como coordenador do Departamento de Trânsito, eles colocavam uma placa informando, olha, fiscalização, né? Acho que era tipo um cavalete, pelo que eu me recordo, assim, e a pessoa, bom, se ela estava prestando atenção, ela saberia que haveria fiscalização. O ouvinte que participa no 999787885. A questão da informação, tá? Ela é prevista na resolução, isso que até o próprio Vlad está falando, é obrigatório, a prefeitura vai divulgar, certo? Ela vai divulgar, não tem problema nenhum, se torna transparente, mas não vai dizer o ponto exato, com o horário, com quem, não, isso não.
Porque senão, o que acontece? Eu vou ter um radar móvel das 15 às 15h15. Vai, tranquilo. Só não passo ali. Às 15h16 eu passo a 200 por hora, até às 15h14 também. Que com certeza, eu não vi aí, mas deve ser na publicação própria de Novo Hamburgo, deve constar os locais, né? Pode botar do horário, turno, tarde, seja lá o que for. Tá? Isso se torna só diz a data e a rua. Isso aí. Não a vai. Rua e o bairro daí no caso, Isso, né? rua, bairro e data. É isso aí, não vai. É o que está previsto na resolução, todos nós somos obrigados a. Mas a plaquinha. Não é mais obrigatória. Independente de ser obrigatória, não é a ideia colocar aqui. Não é a ideia. Nossa ideia não é. Não é avisar no local. Não é não avisar, é disciplinar, certo? Ok? A ideia não é essa. E só para te responder uma das perguntas. Isso é uma construção, essa questão de aquisição de radar. O próprio Lajeado já teve controle eletrônico de velocidade, né, das duas formas, fixo e móvel. Né? E hoje parece que nós enfrentamos essa barreira. E nós não tínhamos tantos acidentes, tantas mortes como nós temos hoje. O município teria que adquirir novos ou já tem o suficiente? Radares? Nós não temos. Não tem? Não temos. Teremos que iniciar... Tem um que foi feito esse teste ou ele foi alugado? Não, isso ali foi... Como é que eu vou dizer? Conseguimos um para teste, né? Uhum. Realmente para ver se o equipamento se adequa, como é que ele funciona, exatamente em cima disso para que a gente possa saber. E não seria aquisição, seria alocação. Uhum. Quando você fala de mortes, Renner, é importante a gente trazer o que a prefeitura trabalha, o que tem de dados, quantas mortes nós tivemos, em quais locais e em quanto tempo? O que eu posso dizer assim, ó, na Benjamin nós tivemos 4 mortes nos últimos anos, né? Se pegar a Avenida dos Pês, nós tivemos, que eu me recorde, uma morte, não sei se não teve uma segunda. Se nós pegarmos o nosso entorno, né? Claro, aí se pegar as rodovias, então isso aí aumenta, tá? Nós temos... A rodovia já não seria mais incumbência da prefeitura, né? Não é incumbência da prefeitura, mas isso vai para o nosso cômputo, né? Ele vai, porque é dentro da área do perímetro urbano, ou seja, fora no perímetro de rodovias, ele conta para o município de Lajeado, certo? Mesmo que nós não tenhamos ação direta. Mesma coisa assim, ó, a morte e a lesão corporal, o departamento de trânsito ele não atua. É responsabilidade do Estado, da Brigada Militar. Okay? Mas eu tenho que ir atrás desses dados para saber o que a gente precisa fazer. E não só a questão, não é só o departamento, porque entra a própria engenharia, né? A própria Secretaria de Planejamento, em cima da mobilidade urbana, entra os projetos especiais com o Fornar, quer dizer, acabamos todos nos comunicando, né? Para que a gente possa trabalhar na redução do acidente. Por isso que eu digo, o radar, o que ele é? Ele é o último ponto. Se tu faz melhorias na via, se tu sinaliza a via, faz tudo, tu não consegue reduzir, não consegue minimizar que seja, na verdade, então o que tu tem que fazer? Tomar uma medida mais radical. Tá? Mas isso é uma coisa, uma construção que a gente precisa fazer. Renner, o que está faltando para efetivamente confirmar e fazer esse projeto sair do papel e para a prática? Acho que alinhar tudo. Todas as, né? Acho que nós precisamos sentar com todos os entes envolvidos, tá? Porque não é fácil, quando tu fala assim de uma forma geral, eu tenho uma sociedade que pede redução de velocidade, mas ela não quer radar. Eu tenho, dentro da própria, né, do momento assim, do ente político, há uma visão de que isso tira votos, né? Eu falo, não, radar, pelo amor de Deus, tira votos. E não é verdade. Então, acho que isso é uma construção, uma maturidade que todos nós devemos fazer, até mesmo internamente. Mas depende de quem? O prefeito já sinalizou algum posicionamento? A Câmara de Vereadores, secretários... Ou é o Renner que tá levantando essa bandeira e não tem muita adesão no momento? Eu acho que faltam adesões, certo? Falta uma adesão, assim, alguém para realmente chegar, vamos tocar frente. O que acontece? Nós ali temos que trabalhar na forma técnica, aquilo que eu falei, certo? Nós temos um problema. Como é que nós vamos resolver o problema? Se ajustou a questão de engenharia, sinalização. Nós estamos fazendo tudo. O que faltou? Bom, existem pontos que eu não tenho mais o que fazer que não seja o emprego do controle eletrônico de radar, móvel ou fixo. Tá, mas chegamos aí, ok. O prefeito já se posicionou? Ainda não. Eu estou fazendo uma nova demanda, né, em cima desses dados que nós fizemos. Secretário de Segurança, Locatelli? Não, tranquilo. Por ele sim? Sim, tranquilo. Isso não dá um estresse. Né? E a Câmara... Tem que trazer a não Câmara... tem que passar pela Câmara, né? Não tem. Mas pode-se trazer a Câmara para discussão. Uhum. Eu acho que isso é interessante, né? Porque, afinal de contas, são representantes, né, de todos nós. Então, é importante para que a gente tenha essa maturidade. Não fique na conta do prefeito, não fique na conta do Renner, não. É uma discussão que eu acho que todos nós temos que fazer, certo? E, realmente, eu acho que foi o Vlad, não sei... Não foi o Vlad. Alguém que falou que é contra o quebra-molas. Eu também sou totalmente o outro contra. Ouvinte aqui,
Eu sou o nome totalmente dele de novo contra, isso é um aqui. atraso. Igor. Igor. E se não for aprovado? E se o prefeito talvez não abra essa Vida que ideia, o que se pensa para solucionar o Nós problema? vamos ter que criar outras formas de diminuição de velocidade, certo? Que vão causar menor fluidez. Que seriam... Daqui a pouco, algumas contenções. Vai ter que diminuir, criar alguns taxões, vai ter que diminuir, fazer com que naturalmente as pessoas sejam obrigadas, bretes, né? Desculpa a expressão, que naturalmente elas sejam obrigadas a diminuir a velocidade e seguir uma fila. Ah, maravilha! Só que eu vou ter um congestionamento 2, 3 vezes maior. Lombada eletrônica não se cogita? Renan? Não, quando eu falo controle eletrônico fixo, é a lombada eletrônica. Ah, mas se cogita também? Sim, cogitamos também. Ninguém Fixos e móveis. Fixos e móveis, não tem como. O móvel, porque eu tenho demandas que não são estanques. O fixo, existem pontos, um deles é ali na Benjamin, certo? Tem aquela descida depois do Massas do Vale. Ali não tem. Ali, se nós não colocarmos um controlador eletrônico Na parte nova da na Benjamin. parte nova da Benjamin. Prolongamento. Exatamente. Ali, o veículo, independente do tamanho do veículo, ele desce. Sim, se ele deixar no ponto morto ali, ele já chega uns 80, 90 por Exatamente, hora. não é, exatamente isso. Certo? E um incauto vai passar lá do outro lado, vai atravessar. Não tem. E para quando seria? Tem alguma estimativa para colocar em prática isso? Que eu dependo da burocracia normal, né? Certo? Então eu não vou arriscar, certo? Um prazo, porque eu dependo de passar todas essas etapas, assim. Tá? Mas se fosse possível até o final do ano, para nós seria muito bom, né? E, Renner, dias atrás falamos sobre algumas mudanças no trânsito, questão de sinalização, para readequar alguns pontos da cidade problemáticos também. Qual é a avaliação que já dá para se fazer dessas mudanças? De uma forma geral, nós não tivemos nenhum problema, certo, nos reportado nessas modificações. Então, a gente, constantemente, né, a gente faz alguma modificação para tentar melhorar, seja a questão, muitas vezes, de estacionamento, seja a questão de fluidez e de segurança de pedestre. Porque a gente trabalha com tudo isso de uma forma geral, certo? Então, hoje nós também estávamos ajustando algumas questões de faixa de segurança, algumas que têm que ser removidas, colocadas em outros pontos, certo? Para dar mais segurança, às vezes, ao pedestre e também ao próprio condutor do veículo, né? Isso, de forma geral, é o que a gente tem trabalhado. Pergunta aqui da Denise Rodrigues. Gostaria de saber se são multados os carros que fazem a conversão proibida na sinaleira da Avenida Pasqualini com a Avenida Piraí. Ela disse que até um carro aqui, enfim, oficial, não da prefeitura, do governo estadual, que ela teria visto fazendo isso, bem embaixo da câmera de vídeo monitoramento. Se recebem multa, como é que é feito isso? Assim, 999787885 para mandar mensagem. E é um ponto que se vê muito essa conversão, né? E tem Isso. placa, inclusive, dizendo Tem que é placa, proibido. tá? Eu não tenho ali a gente o tempo inteiro, mas uma das infrações que a gente tem, não são poucas, é esses retornos, onde a gente tem colocado, tem as placas, né, de advertência, a possibilidade de tomar uma autuação é bem grande. Qual seria a conversão aqui em ponto? Seria fazer a volta sem entrar, tá na Pasqualini e volta para a própria Pasqualini? É essa a conversão? Ou qual seria? É que depende do ponto ali especificamente. Se tu tá descendo, tu pode fazer uma conversão à esquerda, mas não pode retornar, né? É que ela não especificou. Mas eu acho que é essa, porque pelo menos eu vejo bastante. A pessoa tá na Pasqualini, em vez de ir na Piraí fazer a volta, ela vai pela própria Pasqualini. Faz a curva em U. É o retorno, né? Certo? A conversão ela é permitida. Não sei se é isso, né? Não, Denise também poderia nos explicar se é isso ou se é outra conversão que não é porque proibida. tu descendo, tu pode, que nem eu falei. Que não é permitido. Exatamente. Então tem pontos assim que também ali é um ponto que nós estamos discutindo assim. Mas recebem multas daí? Recebem autuação, certo? Os agentes eles vão trabalhar. Mas daí se os agentes estão ali. Se estão ali, eles com a recebem câmera, autuação. A câmera não, nós não temos automático ainda. Ali não. Ainda não. Né? Quantos pontos tem a fiscalização com nós câmera temos hoje? 12 pontos. 12 pontos hoje na cidade, certo? Que a gente considera os mais críticos. Isso sim. Um outro detalhe... Mas são, tipo, num cruzamento são 3 câmeras ali ou são 12 pontos na cidade Não, diferentes? 12 pontos na cidade. Não vai lembrar então de cabeça, porque Não, eu não me vou lembrava lembrar que era um de número cabeça. bem menor. Começou ali perto do McDonald's. Começou no aí McDonald's, aqui na aí Univates, pegou a Pasqualini, aí depois pega a Taline, né? Aí a gente vai Taline. pontos a gente considera as câmeras, né? Uhum. Certo? Então, de forma geral, a gente vem falar. O que a gente descobriu também, E né? vão instalar mais? A ideia é sim,
que é, Ricardo? Por exemplo, nós temos assim os pontos do McDonald's, é um tráfego local. Taline é um tráfego regional. Quando eu falo tráfego, assim, o usuário é de fora da cidade. Esse aqui, hoje, eu tenho muito mais autuações na Taline do que no McDonald's. Que autuação na A Taline? autuação nós temos aí, malabarismo e tudo. Porque ali, se tu pegar todo final de semana, aquelas infrações se repetem. Certo? Mas é o pessoal que vem de fora, vem de outras cidades e acha que pode fazer e acaba cometendo as infrações. Aqui dentro, por Quais exemplo... são as mais comuns, Renner? Ali é o retorno proibido, mas o principal ali é o malabarismo, motocicleta. O cara fica em pé em cima da E moto. ali né? tem de tudo e mais um pouco, certo? Então, ali é o que a gente tem trabalhado mais para tentar humanizar o trânsito ali. O ouvinte hoje pela manhã, já sabendo da entrevista, perguntou sobre estacionamento de ônibus, passou em determinados pontos, eu acho que era troca de turno das empresas ali de alimentação aqui de Lajeado, Minuano, a BRF, enfim, e filas de ônibus estacionados, segundo a ouvinte, na Carlos Expor Filho, onde não poderia haver estacionamento. Isso é por um determinado período que eles podem ficar ali, porque daí os carros que transitam, eles vão para outra pista e pode dar... Ela até chegou a registrar que quase viu acidentes ali. O que é permitido ou não é permitido? Ali é um problema crítico, certo? Nós tivemos que liberar o estacionamento, eu não me recordo agora se é 30 minutos, 60 minutos, não me lembro, porque é na troca de turno, certo? Porque são muitos ônibus que chegam para fazer esse manejo, né? Esse transporte, na verdade, dos trabalhadores ali, certo? A questão não comporta no pátio da empresa e mesmo que comportasse, eles não têm como fazer ia ser muito difícil de nós trabalharmos isso, ia causar um transtorno muito maior. Isso é todos os turnos ou é um turno específico? Não, especificamente é um turno só, que é o mais crítico, que deve ser ou do que é do meio da tarde ali, que deve ser o que ela deve estar comentando, né? Então realmente, isso é permitido. Está permitido porque por hora nós não temos uma outra solução e realmente fica muito difícil ali sim e requer atenção dos usuários. Tá certo, então acho que é um assunto que rende muito, né, Ricardo? Mas a gente tá com o avançar do horário aí no programa. Vinícius Renner, coordenador do Departamento de Trânsito de Lajeado, obrigada pelas informações e a gente volta a conversar aí sobre o trânsito que sempre demanda muitas coisas aqui na cidade. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Hein? Vinícius Renner, que participou, coordenador do Departamento de Trânsito. Daqui a pouco ele volta aqui no debate, né, dentro do Contraponto com o comando do Joel